Bem amados rapazes do Senhor, evangelista Edgar Júnior, e como prometido hoje, teologando com Edgar Júnior, né? E hoje estamos aqui, ó, no fundo aqui, você pode ver, é a cidade de Araras, né? E hoje é polêmico. Hoje eu estou com o presidente das Assembleias de Deus de Araras. Mas eu, antes de mais nada, quero fazer uma oração. E nós fazemos essa oração, eu sei que esse programa vai ser de suma importância e esclarecedor para muita coisa. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é Pai para fazer coisas grandes e o Senhor tem me colocado do lado de príncipes, ó Pai. Então, abençoa esse teologando, abençoa realmente esta entrevista, porque eu sei, meu Pai, que uma visão de uma águia é muito melhor do que uma visão de um pardal. E o Senhor tem feito coisas na vida desse homem que é extraordinária. O Senhor tem levantado realmente uma cidade através desta boca. Então, Pai, nos abençoa, fala conosco, em nome de Jesus. Ele é empresário, formado em comércio exterior, formado na ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus em Campinas, dirigiu uma das igrejas mais históricas das Assembleias de Deus no Brasil, a Igreja do Relógio, antiga sede do campo de São Mateus. Como Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, ele teve a honra e a oportunidade riquíssima de crescer aos pés do reverendo pastor Deiror de Andrade, presidente da Assembleia de Deus de São Mateus e vice-presidente da Conamad em São Paulo. O Teologando com Edgar Júnior tem a honra de receber o meu amigo, presidente da Assembleia de Deus Madureira em Araras, Fábio Rezende. Meu amigo, seja bem-vindo. Pastor Edgar, a paz do Senhor Jesus, é uma honra poder estar participando deste programa que já é um sucesso, o Teologando com Edgar Júnior. Obrigado, meu amigo. E vamos para as perguntas, porque hoje, irmão, foi corrido o dia. O presidente falou, olha, eu vou fazer. Ficamos marcando aí meio-dia, mas foi uma explosão, uma correria, e é quase 1h da manhã. Mas compromisso é compromisso, e principalmente com o presidente. Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Pastor Fábio Rezende, pandemia é decreto ou é permissão divina? Edgar Júnior, eu acredito que essa pandemia é de fato uma permissão de Deus. Deus está querendo colocar algumas coisas no seu devido lugar. Claro. E por isso, dentro da sua vontade permissiva, ele permitiu essa situação toda para mostrar para muita gente que ele ainda está no controle da história, que ele é Deus e ele age da maneira que ele quer. Tinha muita gente achando que podia fazer o que queria, o que se achava melhor. E eu vejo que Deus permitiu essa situação para mostrar, não só para os crentes, mas para muitos líderes, que ele é o Deus que controla o universo. Que coisa linda. E pastor Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como está sendo pastorear na cidade de Araras no meio dessa pandemia? Me conta. Edgar Júnior, pastorear em Araras já é um grande desafio. Aliás, foi um grande desafio, porque eu posso dizer que hoje nós encontramos a estabilidade depois de 4 anos. Porém, pastorear Araras no meio dessa pandemia se torna mais desafiador, porque, como algumas pessoas sabem, outras ainda que vão nos assistir não têm ainda a noção do que nós estamos enfrentando aqui na cidade de Araras, e pelo histórico da cidade, pelo histórico da igreja, e ainda mais com essa situação, se torna ainda mais complicado pastorear no meio dessa pandemia. Mas o mesmo Deus que nos chamou, ele se responsabiliza para nos dar graça, nos ajudar, nos direcionar para vencermos, porque este momento com certeza vai passar. Aliás, está passando, tudo passa e tudo Deus vai colocar no lugar. Eu acredito. E qual a sua visão, pastor Fábio, nesse novo normal que vai se iniciar aí? A igreja volta diferente? Como vai ser o comportamento? Qual a visão do senhor nesse aspecto? Edgar Júnior, nós estamos ouvindo muitas
opiniões sobre a volta da igreja, como será. Muitas pessoas dizem que Deus permitiu tudo isso para trazer um avivamento. Eu já posso dizer também que, além disso, Deus permitiu isso tudo para vermos a diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus. E eu vou te dizer, quando esse novo normal chegar, olha, quem não tiver chamada vai sofrer um bocado. Meu Deus, que coisa, hein? E o senhor, pela experiência que o senhor tem já de muitos anos na frente de trabalho, como que um novo ministro, um novo pastor, não se embaraça com uma competitividade que está por aí? Porque parece que um quer louvar mais que o outro, um quer pregar mais que o outro, a igreja que vai para o céu é a minha. Bom, o senhor já está acostumado com esse tipo de coisa. Como não se embaraçar com isso? Edgar, veja bem, o apóstolo Paulo, orientando um obreiro novo chamado Timóteo, ele diz que aquele que Deus chama para exercer o ministério não pode se embaraçar com as coisas desse mundo a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Só vai realmente entender isso aqueles que se dispuserem a de fato servirem a Deus com integridade, com seriedade, com fidelidade na obra de Deus. Perfeitamente. Outra coisa, esse vigor que o senhor tem, isso assusta um pouco, né? O senhor é novo, mas foi, como nós já falamos aqui no começo, cresceu do lado de um ícone da Assembleia de Deus, que é o reverendo pastor Deiró de Andrade. E para não se embaraçar com esses pastores que não tiveram aí um pastor abalizado, tal, qual é a sua visão nisso tudo? O senhor se esconde? O senhor é daqueles leão que gosta de rugir? Ou é daquelas cobras sorrateiras que gosta de fazer as coisas bem? Me conta um pouquinho. Tá polêmico mesmo, Edgar. As pessoas que me conhecem sabem da minha autenticidade. Eu não sou uma pessoa de meias palavras e Claro. muito menos de fazer curva. Verdade. Como o senhor mesmo disse, eu tive a honra, o privilégio de ser ensinado, instruído, Claro. criado no ministério ao lado do reverendo Deiró de Andrade. Falar dele eu me emociono porque Deus é que chama, mas tem alguém que tem que confirmar esse chamado. Que coisa linda. E tem muitas pessoas hoje que esquecem disso. Aliás, a ingratidão é a raiz de todo pecado. É verdade. A ingratidão é a raiz de todo pecado. Então, para não se embaraçar, a gente precisa estar bem abalizado na palavra de Deus e entender da onde a gente saiu e para onde a gente quer ir. Perfeito. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que se perdem no meio do caminho. Como o senhor disse muito bem, essas cobras sorrateiras não faz parte do ministério sadio, do ministério puro. Eu acho que o verdadeiro obreiro, ainda que alguém fale dele, que fale por aquilo que ele é. Entendi. Pelo seu posicionamento, pela sua postura e pela sua forma de agir. Eu procuro sempre ser claro, objetivo, sincero, leal, porque esta é a marca do verdadeiro obreiro. Perfeitamente. E vem cá, pastor Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua visão de política e igreja, qual o seu posicionamento nisso? Edgar. Eu posso falar do que eu aprendi, do que eu fui ensinado. Claro. E de fato, igreja e política, antigamente todo mundo via como uma coisa muito absurda. Hoje não se vê mais, porém, a igreja precisa de fato de representatividade, claro, na política, porém a igreja não pode se contaminar, não pode se vender. Perfeito. Não pode entrar no jogo sujo do diabo na questão de negociata, esse negócio de tomar lá da cá, perfeito, esse negócio me ajuda aqui que eu te ajudo ali.
A igreja não precisa da política, a igreja precisa de Deus. Glória. A igreja precisa de Deus porque Deus cuida da igreja. É óbvio, como eu já disse, nós precisamos ter a representatividade desde que não haja contaminação. Claro, perfeitamente. Meu pastor, desculpa. Não, perfeitamente. O meu pastor me ensinou que na mão de um pastor sério, de um obreiro sério, não cai uma moeda de político nenhum. Nem para comprar laje, nem para comprar cimento. Glória. Porque o Deus que chamou, ele manda a providência e cuida da igreja dele. Que coisa linda. E falando de chamada, eu queria perguntar para o senhor, que tem aí essa propriedade em questão de pastorear, como é não esmorecer na chamada, em meio a tantas injustiças, não externas agora, vamos falar interno com os seus obreiros? A gente só consegue de fato sobreviver a essas situações, Edgar Júnior, quando de fato a gente está firmado, alicerçado na palavra de Deus. Certo. Porque na palavra de Deus diz que o justo vive pela fé e a gente não pode recuar. A Bíblia também diz que ninguém tome a honra para si se de Deus não for chamado. Nós que fomos chamados para o ministério, nós vamos entender e saber com o decorrer do tempo que nós vamos ser injustiçados, que a gente vai ser traído, que a gente vai ser abandonado, que a gente vai ser, às vezes, deixado de lado. Massacrado, né? Massacrado, uma palavra que eu posso dizer também, decepcionado, porque ninguém que foi chamado para o ministério está isento de decepção. Perfeito. Não. A Bíblia diz claramente que no mundo a gente vai ter aflição, e a Bíblia também diz que às vezes os nossos inimigos serão da própria casa. Perfeito. E eu sempre digo, Edgar Júnior, que nós vamos ter decepção quem está perto, com quem anda com a gente. Meu Deus. Quem está longe, a gente não espera ser decepcionado com quem está longe. É verdade. A gente não se espera ser decepcionado com quem não está perto. A gente sempre se decepciona com aquelas pessoas que estão próximas a gente. Não é? Mas, de vez em quando, tem pessoas que é decepcionar e dizem, mas justo do camarada, do obreiro, da obreira, que está tão perto, e você esperava de quem? De quem não conhece, que nem nunca trabalhou com você? É verdade. Você tem que estar preparado, mas também não é porque você teve uma decepção com algum obreiro que você vai deixar de acreditar em outros Claro, obreiros. perfeitamente. Essa foi a escola do meu pastor, que eu faço menção, que é o reverendo Deirote Andrade, que nos ensinou isso, que o ministério tem um momento que a gente vai sofrer ingratidão. É verdade. Porém, a gente firmado no Senhor e na sua palavra, a gente vai continuar correndo o trecho. E qual o conselho? Qual o conselho que o senhor dá a um obreiro que vai agora pela primeira vez dirigir uma congregação? Qual o primeiro conselho que o senhor direciona para ele? O primeiro conselho é ouvir aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm as cãs brancas, aqueles que já são experimentados na obra de Deus, e principalmente sempre ouvir o seu líder, aquele que acreditou no seu ministério, aquele que lhe deu a oportunidade, aquele que Deus mostrou e ele não teve medo de apostar na sua chamada. Nunca se esqueça de onde você saiu nem para onde você vai. Não seja ingrato. Meu pastor sempre dizia que o mundo é bem grandão e não para de girar. Cuidado. É verdade. Glória a Deus. E para os evangelistas, pastor, qual o direcionamento que o senhor dá para esse que está na estrada? Antes chamavam de itinerante. Hoje o evangelista eu acho que é com mais propriedade, porque a gente vai ficando mais velho também, pastor. E quando a gente começa a pegar esse negócio de itinerante, a gente começa a ver que o negócio não começa a ascender, só descendência, infelizmente. Mas qual o direcionamento que o senhor dá para o pessoal que está na estrada, que está correndo, que está batalhando para ganhar almas, claro? Primeiro de tudo, o conselho que eu dou é que você seja sério, que você seja honesto e verdadeiro com você mesmo e com o seu líder, o seu pastor. Porque o que nós vemos, pastor Edgar, é muito dessas pessoas vivendo sem uma liderança, sem uma
autoridade espiritual para poder orientar e corrigir. E essas pessoas que nunca teve uma referência, um pastor, e não quer, ainda que tenha um ministério itinerante, que ele não quer participar do culto de doutrina, da escola dominical, da reunião dos obreiros, ele vai estar fadado ao fracasso. Então o conselho que eu te dou, volte para o culto de ensino, volte para a escola dominical, volte para a reunião de obreiros, seja sempre submisso e leal ao seu pastor, que esse é o segredo da vitória, da bênção, e que você com certeza caminhará por caminhos elevados e prósperos se você entrar por este caminho. Que coisa linda, pastor. Eu estou muito feliz porque, assim, a minha vida toda, e o senhor sabe, eu tive nessa estrada e passei por muitas fases, pessoal. E olha, é o teologando que eu mais vou falar, porque eu estou do lado aqui de uma pessoa que me deu uma oportunidade muito grande, e é um amigo verdadeiro. Quando a gente fala de amigo, eu lembro sempre do pastor Fábio, porque o pastor Fábio, ele é uma pessoa assim, bem fechada, mas é para o bem de todos. E eu pego isso com o Joel e com o pastor Fábio, que são as minhas referências. Pastor Joel é o meu pastor, me deu uma oportunidade grande. O pastor Fábio também conhece o pastor Joel, né? Homem sério, homem de Deus. E o pastor Fábio veio aí, né, dessa forma, com muito desvelo e carinho, me lapidando. E ele lapida do jeito dele, viu, irmãos? Ele lapida do jeito dele, viu? Mas se você se permitir, você vai virar um diamante na mão de Deus. E eu acho isso muito interessante. E não estou falando isso porque você está aqui, não. É porque eu tenho um carinho extraordinário pelo Senhor. E a gente precisa entender que tem caminhos na estrada. O pastor José Ezequiel, que era um ícone, né, na Assembleia de Deus, 102 anos de Taubaté. Um dia eu perguntei para ele: pastor José Ezequiel, eu estou na estrada, menino novo, eu estou na estrada, me dá um conselho. Ele disse assim: olha, a estrada é grande, mas só tem 2 lugares bons para comer. E hoje é que eu vim entender isso, e o meu ministério está decolando, assim, para Deus, né? Decolando, que eu digo, não é sucesso, não é nada disso, porque a honra é de Deus, a glória é de Deus, é o amadurecimento. Então eu fico muito feliz. Mas falando de amadurecimento e falando de experiência, pastor, qual que é? O senhor comprou alguma varinha mágica? Porque quando o senhor chegou aqui em Araras, eu estava lendo aqui a receita, mas não tem receita. Quantas igrejas são hoje? 20. O senhor chegou aqui, quantas tinha? 8 congregações. 8 e hoje tem 20. Quantos anos? 4. 4 anos. O senhor vai ter que falar um pouco disso, porque não é normal. Isso abala a estrutura de qualquer lugar. Foi uma velocidade. Estruturar e construir igreja é fácil? Edgar, você estava falando aí do obreiro. Meu pastor sempre dizia que quanto maior o fogo, melhor sai a têmpera. Não quebra. Eu posso dizer que eu fui provado no fogo. Mas no fogo, fogo mesmo. E eu tenho o prazer de poder estar sobrevivendo até hoje, justamente por ter sido testado ali nessa fornalha. Agora, a questão de segredo, não tem segredo. Na verdade, tem a direção de Deus. Graças a Deus. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, no centro da vontade dele, é o primeiro ponto para o crescimento. Que maravilha. E outro ponto importante para você ter o sucesso do crescimento é você seguir as orientações de Deus. E o que mais tem me ajudado foi a escola. Como eu fui gerado, como eu fui formado. Eu fui gerado no meio de obra, no meio de construção, no dia a dia. Porque não basta você ser formado só numa cadeira de uma faculdade. O pastoreio é dia a dia, é olho no olho, é conversa. Eu sinto muita falta do pastor Deiró, porque a gente conseguia se comunicar somente pelo olhar, não é?
devido ao elo, à convivência. Então, o que Deus fez nessa cidade foi tremendo, mas eu sei que eu não caí aqui nessa cidade aqui de paraquedas. Eu vim aqui porque Deus me trouxe. Eu tenho certeza que o Senhor me trouxe para cá para uma grande obra. Glória. E Ele tem executado isso. Outra coisa importante, a gente não pode atrapalhar. O pastor Deirão falou que a obra cresce se a gente não atrapalhar. Eu entendi. Tem obra que não cresce porque tem muito pastor atrapalhando. Se você não atrapalhar, a obra de Deus cresce. Ou seja, quem faz a obra de Deus crescer? Eu nunca vi um pastor fazer a obra de Deus crescer. Não tem como, é verdade. Até porque a Bíblia diz que um planta e outro rega. Mas quem dá o crescimento? É Deus. É Deus. Então, nenhum pastor tem um antídoto de fazer a obra de Deus crescer. Esse que chega e diz, eu fiz, eu sei fazer a obra de Deus crescer, saiba que ele não sabe de nada. Né? Na verdade, se você não atrapalhar, seguir a orientação de Deus, Deus se encarrega de fazer a obra de Deus crescer. E é isso que a gente tem visto aqui nessa cidade. Nós temos estabelecido os trabalhos, a obra de Deus tem crescido, o trabalho tem ganhado corpo. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós tínhamos poucos crentes na cidade, e hoje a gente pode dizer que de fato Deus tem confirmado esse trabalho, pastor Edgar. Que coisa linda, esse é o Teologando com Edgar Júnior. E vamos pro Pinga Fogo, vamos pro Bate Fácil, para ver se o homem está preparado mesmo. O coração dele está aqui, ó, mas é o Teologando com Edgar Júnior. E hoje com o meu amigo, presidente da Assembleia de Deus de Arara, do Madureira, pastor Fábio Rezende. É um grande prazer estar com ele aqui. Vamos lá, tá preparado? Tô. Então vamos lá. Um livro. Não. Tirando a Bíblia, olha lá. Não, mas Um livro. é o livro dos livros. Não tem outro livro melhor que a Bíblia. Bem. Um personagem da Bíblia que você gostaria de ter sido por um dia. José. José. E um personagem da Bíblia que você não gostaria de ter sido por um minuto. Sansão. Sansão. Olha aí. 2 sermões que o senhor escutou que te marcaram. A grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Igreja é? Pula. 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 Família é? Tudo. Tudo. Pedro ou Paulo? Paulo. Paulo. Calvino ou Armino? Cristo. Vamos de política? Bora. Bora. Bolsonaro ou Lula? Ali. Hoje eu diria Bolsonaro. Bolsonaro. Democracia ou ditadura? Sempre democracia. Sempre democracia. Pandemia é? O caos. Quem é o pastor Fábio Rezende? Um homem sincero, sem meias verdades. É isso aí, pessoal. Hoje eu tive o prazer de entrevistar o meu amigo, meu conselheiro, meu companheiro, pastor da Assembleia de Deus Madureira em Araras, presidente, pastor Fábio Rezende. Pastor Fábio, muito obrigado. Isso para mim aqui é um ouro que caiu do céu. Então que Deus possa te iluminar, que Deus possa te erguer. Tu és realmente um leão de Deus. Tu sabe disso. Tu és alguém que Deus há de levantar muito nessa terra. Deus, Ele tem algo contigo. E não vai ser o diabo, não vai ser o homem, não vai ser ninguém que vai te parar. Que Deus te honre, pastor Fábio Rezende. Suas considerações finais, meu amigo. Uma alegria, uma honra poder estar aqui participando desse Teologando com Edgar Júnior. As suas palavras são, da minha parte, recíproco, verdadeira. Obrigado. Que Deus te guie, que Deus continue te iluminando, te dando muito sucesso. Amém. E sabedoria para você continuar fazendo o trabalho lindo que Deus tem te usado para fazer.
Um abraço a todos, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. É isso aí, é o Teologando com Edgar Júnior. Hoje, quase 1h20 da manhã. Mas dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha que cidade linda. Deus tem abençoado Araras através dessa instrumentalidade. É isso aí. Ore, não pare de orar. Fui!